Saudações, Dux e Duquesas Tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor para mais um Polêmicas no Flu. Poupar ou não poupar? Eis a questão. Bom, vamos falar sobre esse tema, né, que é importante falar. Tem muita gente que entrou nessa polêmica, comentando sobre até o resultado ruim contra a União Espanhola. Mas eu acho que é extremamente necessário isso, até porque eu quero também novamente comentar sobre esse resultado do União Espanhola, novamente pontuando aquilo que eu pontuei dentro do meu pós-jogo, até para vocês terem ideia sobre isso. E claro, falando sobre essa questão de poupar jogadores. Mas antes disso, entenda uma coisa aqui. YouTube Live é toda segunda, quarta e sexta às 6 horas da noite. E aqui embaixo na descrição você tem 2 abaixinados e também um projeto que eu curti bastante do Fluminense Feminino, né, de um canal transmitido transmissão do Fluminense Feminino e também do vôlei feminino, tá bom? Vamos nessa. Bom, só pra gente considerar aqui, o Fluminense ele tem menos de 2 meses, isso é importantíssimo, para jogar contra o Borussia Dortmund, que é justamente no Super Mundial de Clubes, que é o mundial mais complexo de todos. Só para você ter uma ideia, o Fluminense está faltando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 jogos. Quer dizer, você tem 12 jogos. Você tem 12 jogos, isso é importante comentar. Nesse caso, 11 jogos, porque o do Ceará foi adiado. Você tem 11 jogos, ou seja, você vai estourar os jogadores em 11 jogos por conta do Super Mundial? Não acho que seja melhor isso. Dentre esses jogos, você tem contra 2 Aparecidenses, você tem contra o GV São José, e você tem também União Espanhola, que tem como ganhar, tá? É fácil ganhar. Então, olha só, você tem então 1, 2, 3, 4, 5, que é contra o Once Caldas, que também temos que jogar com reservas. Então temos quantos jogos com reservas? 1 reserva, 2 reservas, 3 reservas, 4 reservas, 5 reservas. Ou seja, de 11 jogos, temos que conseguir colocar 5 jogos com reservas e 6 jogos sem reservas, com os titulares. Para primeiro, a gente manter justamente o ritmo dos jogadores, e segundo, para não quebrá-los justamente nessa temporada. Aliás, é uma temporada extremamente longa justamente nisso tudo. E claro, né, mencionando justamente sobre o resultado ruim contra a União Espanhola, a gente pode falar sobre 2 situações que são problemáticas e que, novamente, se você quiser fazer uma análise correta, você tem que colocar esses 2 pontos na discussão. A altitude, o jogo contra a União Espanhola é uma altitude maior do que a da LDU. Então é muito mais fácil jogar contra a LDU do que jogar contra a União Espanhola pela altitude, não pelos jogadores. E segundo, que é muito mais muito mais difícil por conta do tipo do gramado, que é o gramado totalmente sintético, que é um gramado que o Fluminense não joga habitualmente, e que por não jogar habitualmente, mais problema acontece, tá bom? Então a gente vai ter que aprender a sofrer dentro da Sul-Americana, mas não vai sofrer tanto porque em casa a gente vai vencer pelo menos 2 jogos, com toda certeza absoluta, e contra o São José, uma vitóriazinha seria legal, tá bom? Porque aliás a gente vai tirar os pontos, a gente vai tirar pelo menos os 3 pontos de cada equipe que a gente está enfrentando ali para tomar a primeira vaga, tá bom? Antes de a gente falar mais sobre esse tema, se inscreva no canal, faça o triplo C que curte, comente e compartilhe. Redes sociais de criação de vídeo todo dia 10, 12 e 20 horas. Pix na tela. Esse mês você vai mandar patrocínio e vamos continuar falando mais sobre. Então você vai ver, por exemplo, que eu vou colocar justamente no subtítulo 6 jogos para os titulares, 5 jogos para os reservas. Por quê? Porque é isso que tem que acontecer. Jogar contra a Aparecidense não tem que ser para titular. Não tem que ser titular. É um time que não existe no campeonato inteiro.
Então, na minha concepção, é o melhor momento também para aproveitar e novamente mandar o Alexandre Pereira para assumir justamente esses 2 jogos, pro Renato Gaúcho ter mais tempo ainda, ou seja, a gente teria mais uma semana inteira treinando justamente com o Renato Gaúcho. E nos outros 3, você teria o Renato Gaúcho, porque aproveitaria que estivesse lá, tá bom? Claramente que se desse algum problema, e se a gente tivesse que vencer os 2 últimos jogos, aí sim eu acho que a presença dos titulares seria importante. Agora, tentar não quebrar. O que a gente está vendo justamente em todos os outros times do quarteto ali? Palmeiras está tendo dificuldade, o Flamengo está tendo dificuldade, o Botafogo está tendo dificuldade, o Fluminense não pode ter essa dificuldade. Diferente dos outros times que tem elenco de time reserva e titular, o Fluminense não tem. A gente está vendo isso daí na prática. Tanto que, novamente, eu mostrei lá que eu colocarei 6 titulares nas nossas contratações. Porque eu pouco confio justamente no nosso elenco titular até. Que pra mim falta alguma coisa sobre isso tudo. Então, sobre essa questão de poupar ou não poupar, eu acho que faz certo o Renato Gaúcho de poupar. Temos que entender isso. Temos que entender então que ele vai ter uma dificuldade contra a Aparecidense e contra os times da Sul-Americana, salvo a exceção de que a gente precisa ganhar dos 2 para se classificar na primeira colocação, porque a gente precisa se classificar nessa primeira colocação desse jeito. Que bom que vai parar justamente, os outros times vão ali descansar, fazer um pré-jogo, mas o Fluminense não. O Fluminense vai jogar no Super Mundial. Ele precisa ter um elenco bom. Ele precisa ter um elenco descansado. Ele precisa ter um elenco bem formado. Então, a gente precisa entender isso. Poupar vai ser extremamente necessário. Que bom que já poupou contra a União Espanhola e empatou. Demos sorte e empatamos. Poderíamos ter saído lá perdendo. E hoje, na Sul-Americana, só para a gente comentar aqui, ó. O Fluminense, ele tá em primeiro com 7, o União Espanhola tá em terceiro com 2. Ou seja, o União Espanhola precisaria ganhar mais 3 pontos, ficaria 5, né? Teria que jogar contra o Once Caldas, o GV São José, que para mim é um pato justamente, né? Mas que empatou contra o União Espanhola no primeiro jogo. E teria que ganhar do Once Caldas para sim poder disputar. Ou seja, seria 5-8. E a gente não teria que pontuar nada. Que seria difícil não pontuar nada. Ainda mais contra o GV São José. Então, acho difícil a União Espanhola tomar nosso lugar. E também o Once Caldas seria o principal problema. Mas a gente joga em casa contra o Once Caldas. Ou seja, a gente ganha mais esses 3 pontos. Eles perdem esses 3 pontos. Ou seja, ficaria 10-6. 10-6 com 2 jogos. A gente teria que vencer mais um outro, que seria contra a União Espanhola, que a gente vence tranquilamente. Ou seja, eu não acho que justamente a gente tem que se preocupar justamente com a Sul-Americana, tá bom? E é isso. Essa que é a minha análise completa sobre por que poupar seria legal, tá bom? Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, faça o triplo C que é curte, comente, compartilhe. Redes sociais que eu de vídeo todos os dias 10, 12 e 20 horas. Pix na tela. Saudações tricolores. Até a próxima. Valeu, guerreiro tricolor.